Olá! Neste vídeo, vamos comentar 20 questões de direito previdenciário da Banca CESP-Cebrasp sobre o assunto Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Essa é a parte 1 de uma série de vídeos que estamos trazendo ao canal, referentes aos assuntos cobrados no concurso do INSS. Vamos começar. Bons estudos! Questão número 1. Julgue o item subsequente, que apresenta uma situação hipotética acerca de previdência complementar, na forma definida pelo ordenamento jurídico brasileiro, seguida de uma assertiva a ser julgada. Carlos é empregado de uma empresa privada, onde recebe salário de R$ 25 mil mensais. Nesse caso, Carlos é considerado segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e poderá se filiar a um regime de previdência complementar aberto. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa, vamos analisar. Carlos é empregado de empresa privada, o que o torna segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, conforme o artigo 12 da Lei 8.212 de 1991. O RGPS tem um teto de contribuição, em 2025, por exemplo, esse teto gira em torno de R$ 7.786,02. Então, mesmo que Carlos receba R$ 25 mil mensais, sua contribuição e benefício previdenciário estarão limitados a esse teto. Para complementar sua aposentadoria, Carlos pode optar por um regime de previdência complementar aberto, como os oferecidos por bancos e seguradoras, exemplo, PGBL ou VGBL, que são acessíveis a qualquer pessoa física. Importante, Carlos também poderia aderir a um regime fechado de previdência complementar, fundos de pensão, caso sua empresa ofereça esse benefício. Mas, na ausência disso, o regime aberto é perfeitamente possível e legal. Questão número 2. Roberta iniciou sua vida laboral aos 18 anos de idade como empregada em uma loja de departamento, onde trabalhou por 3 anos ininterruptos. Nos 3 anos seguintes, ela laborou, também sem interrupção, em uma empresa do ramo farmacêutico, e tendo sido aprovada em concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi nomeada em 6 de maio de 2013 para o cargo público ao qual concorrera. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, em relação aos regimes de previdência no Brasil. A Roberta, durante os anos de serviço prestado como empregada nos referidos estabelecimentos, até o momento em que foi nomeada no serviço público, era facultada sua vinculação ao regime de previdência social. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa, análise da situação. 1. Afiliação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS. O Regime Geral de Previdência Social é o sistema de previdência pública que atende, principalmente, aos trabalhadores da iniciativa privada. A filiação a esse regime é obrigatória para todos os empregados com carteira assinada, bem como para outros segurados como autônomos e empregados domésticos. 2. A condição de Roberta como empregada. A situação hipotética afirma que Roberta trabalhou por 3 anos em uma loja de departamento, e nos 3 anos seguintes, em uma empresa farmacêutica. Em ambas as situações, ela atuava como empregada. 3. O princípio da obrigatoriedade. A legislação previdenciária brasileira estabelece que, uma vez que uma pessoa exerce uma atividade remunerada que a enquadra como segurado obrigatório, a sua filiação e contribuição para o RGPS são compulsórias, ou seja, não são uma escolha. A filiação só é facultativa para aqueles que não possuem uma atividade remunerada, como donas de casa ou estudantes, que podem optar por contribuir como segurados facultativos. Conclusão. A assertiva de que a Roberta tinha uma vinculação facultativa ao regime de previdência social está errada. Como empregada com carteira assinada, sua filiação ao RGPS era obrigatória, não uma opção. A obrigatoriedade se manteve até o momento em que ela foi nomeada para um cargo público, quando, então, passou a ser vinculada ao regime de previdência dos servidores públicos. Questão número 3. Julgue o item a seguir, acerca das normas previdenciárias e das obrigações acessórias do E-Social, EFD-REM e DCTF-Web. Suponha que um servidor da Administração Pública Federal, abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, exerça cargo administrativo e acumule a função de professor universitário em uma universidade privada, com compatibilidade de horário. Nesse caso, mesmo que o salário do servidor público federal ultrapasse o limite máximo do salário de contribuição, teto do INSS, esse segurado estará obrigado a contribuir para o Regime Geral de Previdência Social. Certo ou errado?
Gabarito, certo. Justificativa. Mesmo que o servidor público federal esteja vinculado ao regime próprio de previdência social em razão do cargo público, ao exercer atividade remunerada na iniciativa privada, como professor universitário em uma universidade privada, ele passa a ser segurado obrigatório também do regime geral de previdência social, conforme o artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Pontos-chave para entender. A filiação ao RGPS é obrigatória para quem exerce atividade remunerada fora do serviço público, mesmo que já esteja vinculado ao RPPS. O fato de o salário no serviço público ultrapassar o teto do INSS, limite máximo de contribuição ao RGPS, não isenta o servidor da obrigação de contribuir para o RGPS em relação à atividade privada. Cada vínculo tem sua própria base de contribuição e regime previdenciário correspondente. Exemplo prático: se Roberta, servidora pública, dá aulas em uma universidade privada, ela deve contribuir ao RPPS pelo cargo público e ao RGPS pela função de professora, mesmo que seu salário público já ultrapasse o teto previdenciário do INSS. Questão número 4. O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da acumulação e do valor de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Marcos, Alfredo e Flávio não tinham vinculação prévia a regime próprio de previdência antes de exercerem os cargos que exercem atualmente no Estado do Rio de Janeiro, quais sejam, respectivamente, juiz de direito, promotor de justiça e governador. Nessa situação, apenas Marcos e Alfredo são beneficiários do RPPS do Estado do Rio de Janeiro, pois Flávio é somente beneficiário do RGPS. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Análise da situação. Juiz de direito, Marcos. Juízes, assim como outros membros do Poder Judiciário, são servidores públicos titulares de cargo efetivo. Portanto, são filiados a um regime próprio de previdência social, RPPS. Promotor de Justiça, Alfredo. Promotores e outros membros do Ministério Público são considerados servidores públicos e, como tais, também se filiam ao RPPS. Governador, Flávio. Governadores e outros membros do Poder Executivo eleitos para cargos temporários, cargos políticos, não são filiados ao RPPS. A lei os enquadra como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Conclusão. A assertiva de que apenas Marcos, juiz de direito, e Alfredo, promotor de justiça, são beneficiários do RPPS, enquanto Flávio, governador, é beneficiário apenas do RGPS, está certa. A natureza dos cargos de juiz e promotor os vincula ao RPPS, enquanto o cargo político de governador o vincula ao RGPS. Questão número 5. Com base nas disposições legais sobre os planos de custeio e os planos de benefícios da Previdência Social, julgue o item a seguir. É considerado segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de empregado, o servidor público ocupante de cargo em comissão, ainda que possua vínculo efetivo com o Poder Público Federal. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A assertiva está equivocada ao afirmar que o servidor público com vínculo efetivo será considerado segurado obrigatório do RGPS na condição de empregado ao ocupar cargo em comissão. Análise correta. Servidor com vínculo efetivo está vinculado ao regime próprio de previdência social. Esse vínculo não se desfaz ao assumir um cargo em comissão. A filiação ao RPPS permanece. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, geralmente de chefia ou assessoramento. Quando ocupado exclusivamente, sem vínculo efetivo, o servidor é filiado ao RGPS, equiparado a empregado seletista. Acumulação de cargos. Se o servidor efetivo acumula o cargo comissionado, a remuneração do cargo em comissão pode ser incorporada à base de cálculo da contribuição ao RPPS, conforme a legislação do ente federativo. Não há dupla filiação nem migração para o RGPS. Base legal atualizada. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 reforçou que a filiação ao RPPS está condicionada à titularidade de cargo efetivo. Portanto, servidores efetivos que exercem cargos em comissão continuam vinculados ao RPPS. Conclusão. A assertiva está errada, pois desconsidera que o vínculo efetivo mantém o servidor no RPPS, mesmo quando exerce cargo em comissão. Somente quem ocupa exclusivamente cargo comissionado, sem vínculo efetivo, é filiado ao RGPS.
Questão número 6. Julgue o item a seguir, acerca dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Quem presta serviços por meio de contrato intermitente é filiado ao RGPS na condição de segurado facultativo, dada a prestação de serviços de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: análise da situação. 1. Contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, introduzido pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, é aquele em que a prestação de serviços não é contínua, com alternância de períodos de atividade e inatividade determinados pelo empregador. 2. Classificação previdenciária. Apesar da intermitência, o trabalhador que atua sob este regime possui carteira de trabalho assinada e vínculo de emprego. A filiação ao RGPS não depende da continuidade do serviço, mas sim da natureza do vínculo laboral. Segurado empregado. A lei define o segurado empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. O trabalhador intermitente se encaixa perfeitamente nessa definição, pois há subordinação e remuneração, mesmo que de forma não contínua. Segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que, não possuindo renda própria de atividade remunerada, decide por vontade própria contribuir para a Previdência Social. A dona de casa ou o estudante são exemplos clássicos. Conclusão. A assertiva de que o trabalhador intermitente é filiado ao RGPS como segurado facultativo está errada. Como ele possui vínculo empregatício e recebe remuneração, sua filiação é obrigatória na categoria de segurado empregado. Questão número 7. Julgue o próximo item, acerca dos regimes de previdência. Considere que Carla, João e Norma sejam servidores efetivos, respectivamente, da esfera federal, estadual e municipal, e que Carla e João contribuam para regime próprio de previdência, já que a União e o Estado propiciam regime próprio de previdência para servidores, mas que Norma não contribua para regime próprio porque o município ao qual ela está vinculada não instituiu regime próprio. Nessa situação hipotética, Norma está obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: análise da situação. Carla e João, servidores efetivos da União e de um Estado, respectivamente. A União e a maioria dos Estados possuem regime próprio de previdência social para seus servidores de carreira. A assertiva de que eles contribuem para o RPPS está correta. Norma: servidor efetiva de um município que não instituiu o RPPS. A legislação previdenciária estabelece que, caso um ente federativo, município, Estado ou a União, não crie seu próprio regime de previdência para seus servidores efetivos, estes são filiados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social. Conclusão. A situação hipotética descrita para a norma é perfeitamente compatível com a legislação brasileira. Servidores públicos efetivos de entes federativos que não possuem regime próprio de previdência são, por determinação legal, filiados ao Regime Geral de Previdência Social. Portanto, a assertiva de que norma está obrigatoriamente vinculada ao RGPS está certa. Questão número 8. Em relação à Seguridade Social, a Previdência Social do Brasil e as leis relativas a elas, julgue o item a seguir. Um brasileiro nato que trabalha para uma empresa multinacional de capital votante majoritariamente francês, sediada na Suíça, mas com participação de capital votante brasileiro, é empregado segurado obrigatório da Previdência Social do Brasil. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: o vínculo com a Previdência Social brasileira não depende da nacionalidade do trabalhador, mas sim do local da prestação de serviço e da existência de vínculo empregatício regido pela legislação brasileira. Análise do caso. O trabalhador é brasileiro nato, mas isso não garante automaticamente sua filiação obrigatória ao RGPS. Ele trabalha para uma empresa multinacional sediada na Suíça, com capital majoritariamente francês. A prestação de serviço ocorre no exterior, sob legislação estrangeira. O que diz a legislação?
De acordo com o Regime Geral de Previdência Social, são segurados obrigatórios os trabalhadores que prestam serviços no território nacional ou os que trabalham no exterior para empresa brasileira, artigo 12 da Lei 8.212 de 91. No caso apresentado, a empresa não é brasileira, apesar de ter participação de capital votante brasileiro. O trabalhador não está prestando serviço para a empresa nacional no exterior. Portanto, não há obrigatoriedade de filiação ao RGPS. Conclusão: o item está errado, pois o trabalhador não é segurado obrigatório da Previdência Social do Brasil nesse contexto. Ele poderia contribuir como segurado facultativo, se desejasse manter vínculo com o RGPS, mas isso seria uma escolha pessoal. Questão número 9. Com relação ao regime geral de previdência social, julgue o item subsequente. Será segurado obrigatório, na qualidade de contribuinte individual, o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: análise da situação. A legislação previdenciária brasileira, Lei 8.212 de 91, dispõe sobre a filiação obrigatória de trabalhadores brasileiros que atuam fora do país. Regra geral: o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em agência, sucursal ou filial de empresa brasileira no exterior, é considerado segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social. Definição de empresa brasileira. A Lei de Previdência Social define empresa brasileira para esses fins, como a sociedade ou a firma individual, com ou sem fins lucrativos, que opera no Brasil, independentemente de sua participação no capital de empresa domiciliada no exterior. A situação específica. O item descreve um brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em uma empresa domiciliada no exterior. No entanto, a maioria do capital votante dessa empresa estrangeira pertence a uma empresa brasileira. Essa situação se enquadra na regra de extensão da filiação obrigatória. Conclusão: a assertiva de que o brasileiro, nessas condições, será segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual está errada. A lei o classifica como segurado empregado do RGPS, e não como contribuinte individual. O fato de a empresa estrangeira ser controlada por uma empresa brasileira faz com que a filiação previdenciária se dê como se ele estivesse trabalhando para a própria empresa brasileira, na categoria de empregado. A contribuição individual é para aqueles que trabalham por conta própria, o que não é o caso do trabalhador em questão. Questão número 10. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A contribuição do segurado empregado é feita de forma isonômica, sendo vedada a distinção de alíquotas ou valores de contribuição em decorrência de salários diferenciados. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: análise da contribuição previdenciária. A contribuição do segurado empregado para o Regime Geral de Previdência Social é calculada com base em seu salário de contribuição. O sistema previdenciário brasileiro adota um modelo de alíquotas progressivas, o que significa que as alíquotas de contribuição variam de acordo com a faixa salarial. Alíquotas progressivas. A partir da reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103 de 2019, a contribuição passou a ser calculada por faixas salariais, de forma semelhante ao imposto de renda. Quanto maior o salário, maior a alíquota aplicável à porção do salário que se encontra na faixa mais alta. Exemplo prático: um trabalhador com salário na faixa mais baixa paga uma alíquota menor do que um trabalhador com salário mais alto, cuja contribuição total é a soma das contribuições de cada faixa salarial. Vedação à distinção. A assertiva afirma que é vedada a distinção de alíquotas em decorrência de salários diferenciados. Isso contradiz a legislação atual, que se baseia justamente nessa diferenciação para aplicar as alíquotas progressivas. O princípio da isonomia não se aplica aqui de forma absoluta, pois o sistema busca a progressividade para que quem ganha mais contribua com uma porcentagem maior de sua renda. Conclusão: a assertiva de que a contribuição do segurado empregado é feita de forma isonômica, e que é vedada a distinção de alíquotas com base em salários diferenciados está errada. A legislação previdenciária atual prevê explicitamente a distinção de alíquotas, aplicando o conceito de progressividade. Questão número 11. Com base no disposto na Lei 8.213 de 91, julgue o item a seguir, acerca dos segurados do RGPS.
Síndica do condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo, será considerada segurada obrigatória do RGPS na qualidade de empregada. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a síndica que reside no condomínio e recebe prolabore, mesmo que equivalente a um salário mínimo, não é considerada segurada obrigatória na qualidade de empregada. Ela se enquadra como contribuinte individual, conforme o disposto na Lei 8.213 de 91, artigo 11, inciso 5, a linha F. Entenda por quê. A condição de empregado exige vínculo de subordinação, habitualidade e remuneração, dentro de uma relação de emprego regida pela CLT. A síndica eleita pelos condôminos exerce função de representação e administração, sem vínculo empregatício com o condomínio. O recebimento de prolabore caracteriza a remuneração por prestação de serviço, mas não configura relação de emprego. Por isso, ela é considerada contribuinte individual, como qualquer pessoa que presta serviço por conta própria, mesmo que receba remuneração. Base legal. Artigo 11, inciso 5, a linha F da Lei 8.213 de 91. O síndico de condomínio, quando remunerado, enquadra-se como contribuinte individual. Conclusão. A assertiva está errada, pois a síndica remunerada não é segurada empregada, mas sim contribuinte individual do RGPS. Questão número 12. Julgue o próximo item, relativo ao custeio da Seguridade Social. A contribuição do segurado empregado e a do trabalhador doméstico recaem sobre o valor dos seus salários de contribuição, até um teto máximo fixado por lei. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: análise da situação. 1. Base de cálculo. A contribuição do segurado empregado e a do trabalhador doméstico são calculadas sobre o seu salário de contribuição. O salário de contribuição corresponde, de forma geral, à remuneração recebida pelo segurado em decorrência de seu trabalho. 2. Limite máximo, teto. O regime geral de previdência social estabelece um teto máximo para o salário de contribuição. Esse valor é revisado anualmente e serve como limite para o cálculo das contribuições. Nenhuma contribuição para o RGPS é cobrada sobre a parcela da remuneração que ultrapassa esse teto. O valor desse teto também é o limite para o valor dos benefícios do RGPS, como aposentadoria e pensão por morte. 3. Unificação de regras. A Lei Complementar 150 de 2015 e a Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista, unificaram as regras previdenciárias e trabalhistas para os trabalhadores domésticos, equiparando-os, em grande parte, aos demais segurados empregados. A base de cálculo e o limite de contribuição para ambos são os mesmos. Conclusão. A assertiva de que a contribuição do segurado empregado e a do trabalhador doméstico recaem sobre o valor dos seus salários de contribuição, até um teto máximo fixado por lei, está certa. A legislação previdenciária de fato estabelece esse limite para o cálculo das contribuições de ambas as categorias. Questão número 13. Acerca do regime geral e dos regimes especiais de previdência social, julgue o item seguinte. O prefeito municipal que não esteja vinculado a regime próprio de previdência social é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: análise da situação. 1. Natureza do cargo de prefeito. O cargo de prefeito é um cargo eletivo, de natureza política, não se enquadrando como cargo efetivo ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos moldes da carreira pública. 2. Filiação previdenciária de agentes políticos. A legislação previdenciária, Lei 8.212 de 91, artigo 12, inciso 1º, a linha J, classifica os agentes políticos, como prefeitos, vereadores, governadores e deputados, como segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. 3. Condição para filiação ao RGPS. A filiação ao RGPS ocorre se o agente político não estiver vinculado a um regime próprio de previdência social. Embora a maioria dos municípios não tenha RPPS para agentes políticos, a possibilidade existe em algumas legislações municipais. No entanto, a regra geral e a mais comum é a filiação ao RGPS.
Conclusão. A assertiva de que o prefeito municipal que não esteja vinculado a regime próprio de previdência social é segurado obrigatório do regime geral de previdência social está certa. A legislação previdenciária enquadra os agentes políticos no RGPS, a menos que uma lei específica de seu ente federativo os inclua em um RPPS. Questão número 14. A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. A pessoa física que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, é segurada obrigatória da Previdência Social, na qualidade de empregado. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa, análise da situação. A legislação previdenciária brasileira, Lei 8.212 de 91, artigo 12, inciso 1º, a linha D, prevê a filiação obrigatória para esse tipo de trabalhador. O ato de prestar serviço a uma missão diplomática, consular ou a um órgão a ela subordinado, quando a pessoa é brasileira ou é residente no Brasil, configura uma relação de trabalho, que para fins previdenciários, a enquadra como segurada obrigatória. A questão-chave é a categoria de segurado. A lei os classifica especificamente como segurados empregados. Isso se deve ao fato de que, apesar de um empregador ser um ente estrangeiro com imunidade de jurisdição, a relação de trabalho é análoga à de um empregado comum, com subordinação e remuneração. Conclusão. A assertiva de que a pessoa física que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira é segurada obrigatória da Previdência Social, na qualidade de empregado, está certa. Essa situação está expressamente prevista na legislação brasileira. Questão número 15. Acerca do RGPS, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Howard, cidadão norte-americano, domiciliado no Brasil, foi aqui contratado pela empresa brasileira X para trabalhar, por tempo indeterminado, em sua filial situada no Canadá. A maior parte do capital votante dessa filial canadense é da empresa X, constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no Brasil. Assertiva. Nessa situação, Howard deverá estar, necessariamente, vinculado ao RGPS como segurado empregado. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa, análise da situação. 1. Condição de segurado empregado. A legislação previdenciária brasileira, Lei 8.212 de 91, artigo 12, inciso 1º, a linha A, define como segurado empregado a pessoa que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. O caso de Howard, que é contratado pela empresa brasileira X, preenche esses requisitos. 2. Filiação de estrangeiros. A lei não distingue a nacionalidade para fins de filiação obrigatória, exigindo apenas que a pessoa exerça atividade remunerada no Brasil. Howard está domiciliado no Brasil e foi contratado aqui. 3. Trabalho no exterior em filial de empresa brasileira. A legislação estende a filiação obrigatória ao RGPS para o brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, que é contratado por empresa brasileira de capital nacional para trabalhar como empregado em filial ou agência dessa empresa no exterior. Conclusão. A assertiva de que Howard deverá estar, necessariamente, vinculado ao RGPS como segurado empregado está certa. O caso se enquadra perfeitamente na regra de extraterritorialidade da legislação previdenciária brasileira. A contratação ocorreu no Brasil, a empresa é brasileira, e o trabalho será em uma filial controlada por essa empresa no exterior. Portanto, a filiação ao regime geral de previdência social é obrigatória, na categoria de segurado empregado. Questão número 16. No que se refere ao regime geral de previdência social, julgue o item seguinte. É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, o membro de Instituto de Vida Consagrada. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa, análise da situação. A Lei 8.213 de 91,
que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, e o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99, definem as categorias de segurados. Membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A legislação previdenciária os enquadra como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. Categoria de segurado. No entanto, a lei os classifica como contribuinte individual, e não como segurado empregado. O motivo é que a natureza do vínculo, mesmo que de dedicação integral, não se equipara a uma relação de emprego tradicional, pois a finalidade principal é religiosa e não lucrativa. A contribuição é recolhida por meio da própria instituição religiosa, que assume o papel de empresa para fins de recolhimento. Conclusão. A assertiva de que o membro de instituto de vida consagrada é segurado obrigatório na qualidade de empregado está errada. Ele é, de fato, um segurado obrigatório, mas na categoria de contribuinte individual. Questão número 17. No que se refere à legislação básica sobre tributos e contribuições, julgue o item subsequente. O servidor contratado pela União ou por qualquer uma de suas autarquias ou fundações de direito público deve ser considerado segurado empregado da contribuição previdenciária, ainda que seu contrato de trabalho seja por tempo determinado, para atender à necessidade temporária. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: análise da evolução legislativa. A assertiva apresentada é errada porque se baseia em uma regra que já não está em vigor. A legislação previdenciária sobre servidores temporários mudou ao longo do tempo. Até 9 de dezembro de 1993, servidores contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, eram considerados trabalhadores autônomos, hoje chamados de contribuintes individuais. A partir de 10 de dezembro de 1993, com a Lei 8.745 de 93, que passou a regulamentar essas contratações, o entendimento mudou. A legislação previdenciária, em sua redação atual, classifica o servidor temporário como segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social. A questão, ao afirmar que o servidor temporário é segurado empregado, ignora essa transição, o que gera incorreção. Para a assertiva ser considerada certa, a questão precisaria especificar que se refere a uma data posterior a 10 de dezembro de 1993. Sem essa contextualização, ela se torna imprecisa e, portanto, errada. Questão número 18. Julgue o item que se segue, à luz das normas aplicáveis à Seguridade Social. Será segurado obrigatório da Previdência Social o indivíduo que, na condição de diretor, prestar serviços a uma fábrica de tecidos, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: a legislação previdenciária brasileira, especificamente a Lei 8.212 de 91 e o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99, distingue a filiação previdenciária de acordo com a natureza do vínculo do diretor com a empresa. Diretor-empregado: ocorre quando o diretor é contratado para prestar serviços pessoais, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, sem que a participação nos lucros da empresa altere sua remuneração. Nesses casos, a lei o equipara a um segurado empregado. Diretor não empregado: ocorre quando o diretor, mesmo recebendo remuneração, não possui a subordinação típica da relação de emprego. Por exemplo, um diretor estatutário que é eleito pelos acionistas, participa das decisões de gestão e não se submete à rotina e hierarquia de um empregado comum. Nesse caso, ele é classificado como contribuinte individual. A assertiva da questão descreve o diretor como alguém que presta serviços em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Essas características são os elementos essenciais da relação de emprego. Portanto, para fins previdenciários, ele se enquadra na categoria de segurado empregado. Conclusão: a assertiva de que o indivíduo será segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de diretor, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, está certa. As características descritas na questão são as que definem um diretor como segurado obrigatório na categoria de empregado. Questão número 19. No que se refere aos regimes previdenciários, julgue o próximo item.
É considerado segurado empregado da Previdência Social o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que domiciliado e contratado fora do Brasil, salvo se segurado na forma da legislação do país do domicílio. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A afirmação está correta e está de acordo com o que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, conforme previsto na Lei 8.213 de 1991, artigo 11, inciso 1º, a linha E. Explicação. É considerado segurado empregado brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, mesmo que tenha sido contratado fora do Brasil, esteja domiciliado fora do país, atue em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. Exceção. Esse enquadramento não se aplica se o trabalhador já estiver segurado pela legislação previdenciária do país onde reside. Ou seja, se ele já contribui para o sistema previdenciário local, não será considerado segurado obrigatório do RGPS. Exemplo prático. Um brasileiro contratado pela Embaixada do Brasil em Paris será segurado do RGPS, a menos que esteja vinculado ao sistema previdenciário francês. Questão número 20. Em relação à identificação dos segurados da Previdência Social, julgue o item a seguir. Um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil por empresa nacional para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique, é segurado da Previdência Social brasileira na qualidade de empregado. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A afirmação está correta com base na legislação previdenciária brasileira, especialmente no que diz respeito à identificação dos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. Explicação. De acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha C, da Lei 8.212 de 91, é considerado segurado obrigatório na qualidade de empregado o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Aplicando ao caso, o cidadão belga está domiciliado e contratado no Brasil. Trabalha para uma empresa brasileira. Vai atuar no exterior, Moçambique, mas a contratação foi feita no Brasil. Portanto, ele é segurado obrigatório do RGPS como empregado, mesmo sendo estrangeiro e mesmo atuando fora do território nacional.